Fala galera, vida longa e próspera. Eu sou o Jorge X. E eu, Marcelo Pacheco. E nós somos o Raspa Pop. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje trazemos até vocês um assunto que desperta muita emoção porque trata de heroísmo. Vamos falar do dia a dia dos bombeiros de todo o mundo. Peraí, Marcelo, peraí. Já que nós vamos falar de heróis, então temos que estar vestidos adequadamente. Você não concorda? Concordo completamente. Então vamos lá? Vambora. Agora sim, vamos falar de heróis vestidos como heróis. Concordo. Mas falando em heroísmo, Jorge, o que você traz pra gente aí da sua indicação de filme dos bombeiros? Bom, Marcelo, eu trago uma indicação de um filme muito bacana de 1991 chamado Cortina de Fogo. Show! Esse filme é estrelado pelo William Baldwin, pelo Robert De Niro e pelo ator Kurt Russell. Grande elenco. O filme conta a história de dois irmãos que vêm de uma família tradicional no combate ao fogo e no heroísmo. Entretanto, esses irmãos têm diferenças pessoais. Em meio a isso, existe um incendiário usando um produto químico fictício, azucrinando a vida dos bombeiros de Chicago, provocando incêndios criminosos. Nada mais, nada menos do que Robert De Niro interpretando um investigador perito em incêndio para correr atrás desse criminoso. Eu lembro bem desse filme, ele meio que trata o fogo como uma entidade que tem vida própria. Isso Exatamente. gerou até uma certa controvérsia, né? Porque os verdadeiros investigadores e peritos de incêndio não gostaram muito dessa forma como o filme retratou a coisa. O fogo. Porém, é filme, é entretenimento e eu acho que é válido, é um bom filme, trouxe o dia a dia dos bombeiros, aquela emoção toda de estar realmente ali no braseiro, né, como eles dizem. Inclusive, esse filme foi indicado a 3 categorias de Oscar. Isso não é pouco, hein? Além disso, Marcelo, esse é o filme de bombeiros que tem a maior bilheteria da história. Agora eu deixo a dica com você, meu amigo. Agora a gente vai para um seriado 911 ou 911, que é o número de emergência Maravilhoso. para o qual a população liga para convocar aí os bombeiros, para fazer o chamado para os bombeiros e para outros profissionais das áreas de resgate também, né? É como se fosse aqui no Brasil o correspondente ao 193. É bem interessante porque ele traz uma representação de fatos que realmente aconteceram com corpos de bombeiros e paramédicos e policiais. Através do mundo inteiro, né? Através do mundo inteiro, exatamente. Então, eles pegaram os casos mais bizarros, né? Por exemplo, tem uma mulher que quase morre porque é sufocada pela cobra que ela tinha de estimação. Esse eu vi, esse eu assisti. Bem interessante. Uma criança que fica presa dentro da tubulação, dentro da parede de uma casa. Um castelinho inflável, né? Castelo inflável de festa, que ele sai voando com o vento, levando as crianças. Ou seja, Caramba. somente casos bizarros que eles pegaram, tá? A primeira temporada teve 10 episódios, fez tanto sucesso que quando chegou nas outras temporadas eles tiveram que aumentar o número de episódios. O que é normal um seriado, né? Na primeira temporada é quase que um teste para ver como o público vai reagir, tá? 911 é um seriado que eu indico bastante e retrata aí esses casos bizarros. Inclusive, os áudios de chamada da população para o serviço de resgate foi reproduzido também no início de cada episódio, cada sinistro, digamos assim. Na íntegra, né? Na íntegra, é bem interessante pra caramba. Bom, agora eu vou falar de outro filme chamado Brigada 49. Esse filme é estrelado por John Travolta e o astro do momento, nada mais nada menos do que Joaquin Phoenix, que interpretou há pouco tempo no cinema Coringa. Esse filme tem uma curiosidade, ele começa já do final. O Joaquin Phoenix interpreta o bombeiro Jack, ele está numa situação muito desfavorável no incêndio e ele começa a refletir sobre a vida dele. Então o espectador vai passo a passo descobrindo o que o levou a se encontrar naquela situação. O Joaquin Phoenix ficou 1 mês treinando com os bombeiros e mais 1 mês acompanhando eles nas saídas, nas chamadas para a rua, para atender a população. Como já é característica dele, foi ao fundo do personagem mesmo, psicologicamente, fisicamente, coisa que John Travolta também fez, passou pelo mesmo treinamento. Mais uma curiosidade, o filme é de um realismo tão grande que na filmagem de um incêndio, a população começou a ligar desesperada. Congestionaram, né? Congestionaram as linhas lá do quartel lá de Baltimore.
que é onde se passa a história, né? Na realidade, essa história, Marcelo, ela se passaria em Nova York. Mas devido a todo aquele trauma, aquela comoção toda ocasionada pela tragédia do World Trade Center, do 11 de setembro, eles decidiram sabiamente fazer esse filme na cidade de Baltimore. O prefeito de Baltimore participa do filme também. Ele faz uma ponta. Como o próprio prefeito de Baltimore. Tá bom. Ao término das filmagens, Joaquin Phoenix se tornou membro honorário da Corporação de Bombeiros. E ele ficou tão comovido com o filme, ele gostou tanto, que ele fez uma tatuagem no braço em homenagem ao Corpo de Bombeiros. Agora comigo eu vou falar de um outro seriado chamado Station 19, ou Estação 19, Perfeito. que é onde se passa essa história exclusivamente de bombeiros, produzida pela Shonda Rhimes. Para quem não sabe do que eu estou falando, Shonda Rhimes é a menina do dedo de ouro de Hollywood atualmente. A Midas, né? É a Midas da televisão norte-americana, porque todo seriado que ela põe o dedo, que ela produz, vira realmente ouro, o sucesso é garantido. Outras séries que ela alavancou o sucesso foi Scandal, How to Get Away with Murder e Private Practice, que são todas séries da Shonda Rhimes, para você ver o poder que essa mulher tem lá em Hollywood atualmente. Inclusive, eu acho que o próprio Station é um spin-off, não é isso? É um spin-off do Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, exatamente. Que é um seriado que se foca aí nos médicos, né? Os médicos de um grande hospital. Station 19 eu recomendo bastante, encontra-se atualmente na 4ª temporada. Segue com umas dicas aí, Jorge. O que a gente pode falar mais sobre os bombeiros? Olha, por último, a gente deixou o nosso preferido. A cereja do bolo. Exatamente. Chicago Fire, Heróis contra o Fogo. Essa série, mais uma vez, fala sobre o Corpo de Bombeiros de Chicago. É uma série muito realista ao ponto de gerar até algumas confusões no dia a dia, no cotidiano lá da cidade de Chicago. Verdade. A primeira delas, né, logo no início, tem uma simulação de um acidente aéreo. Um avião monomotor que cai no meio da cidade, lá na rua. E eles montaram aquele circo. Primeira temporada, isso. Isso, montaram aquele circo todo ali. E tinha uma emissora estadunidense chamada WGN-TV que estava ao vivo, com os 2 âncoras, 2 repórteres, e eles, quando souberam disso, que eles viram as imagens, passaram para eles, né, provavelmente de helicóptero, eles acharam que se tratava de um acidente real, e o cara começou a falar daquele, o avião acaba de cair na rua tal e tal, e daqui a pouco, alguns segundos depois, veio a mensagem, né, provavelmente do diretor do telejornal. Retificadora, né? Retificando que, na verdade, se tratava da filmagem de um episódio de um seriado de TV, que até então eles não sabiam qual era. E ele ficou todo sem graça, né? Imagina isso ao vivo, a outra âncora, jornalista também, fez questão de... Gente, só esclarecendo, não houve acidente, trata só de uma filmagem. Quer dizer, o negócio foi bem feito mesmo, o cenário foi bem montado e enganou até os jornalistas, né? Inclusive, não deve ser tão difícil enganar jornalistas. Né? Olha, inclusive isso me lembra muito aquele episódio do Orson Welles, naquele programa de rádio onde ele começou a noticiar uma invasão de marcianos. Alienígena. E agora pode parecer engraçado, gente, mas teve gente que tirou a própria vida, se suicidou mesmo naquela época. Sim, foi uma espécie de radionovela, naquela época não tinha nem televisão. Exato, né? exato. Um episódio lá da radionovela era a invasão alienígena, e o cara transmitiu tanta emoção, falou de um jeito, né? As pessoas também tinham um pouco conhecimento também. Não tinham acesso à informação que a gente tem hoje, né, Marcelo? Quando todo mundo estava ligado, imagina, que é como se fosse o horário nobre ali, todo mundo assistindo aquilo, quando souberam que ia ter uma invasão alienígena, foi um desespero total, a pessoa levou a sério mesmo. E na realidade isso atrapalhou muito a carreira dele depois. Ele ficou muito marcado e mal marcado por isso. Diferentemente de 911, Chicago Fire não dramatiza casos reais. Mas a grande curiosidade é que todos os dublês e figurantes, eles são bombeiros de verdade. Inclusive, eu soube que esses dublês e figurantes, que são os próprios bombeiros de Chicago, né? Isso. Eles chegam a ir com a própria farda para as gravações, levar o próprio material, né? Trazem para o set as próprias mangueiras, inclusive, né? As próprias mangueiras, Marcelo? Peraí. Fala sério, cara. Vamos lá, recompõe. O prédio onde é filmado, né, onde é feita a filmagem dos episódios,
ele também não deixa de ser um personagem do seriado. Inclusive, a frequência dos turistas no local aumentou bastante depois que começaram a filmar, que é o prédio dos bombeiros lá. Eu acho isso bacana demais, cara. Média de 200, 300 pessoas assistindo a gravação de cada episódio. É óbvio que reconhecimento de um trabalho, né, Marcelo? Nem todo episódio é gravado direto no quartel dos bombeiros. Tem alguns episódios que são gravados em estúdio. Isso. Né? Existe até uma dica para você tentar reconhecer isso. Quando tem aquelas cenas de Chicago Fire que são na cozinha, né, dos bombeiros, quando você vê uma porta à esquerda, significa que aquilo ali foi gravado em estúdio. Agora, se você vê um bebedouro... Bebedourozinho que ficaria à direita, né? Aí você já sabe que aquilo ali foi realmente gravado dentro do quartel, ok? Outra curiosidade é o prefeito, Rahm Emanuel, que é realmente o prefeito de Chicago. Ele participou, ele fez uma participação... Aceitou o convite, né? Só que ele fez uma exigência que eu achei bem interessante. Ele falou que, eu topo participar do episódio, só que eu exijo que... Exijo não, peço, né? Que a produção do seriado faça uma doação para uma entidade que cuida de viúvas e órfãos de bombeiros. Achei isso bem digno. É verdade. Aliás, ele ainda falou que é muito mais fácil interpretar um prefeito do que ser um prefeito. Outra curiosidade é que o ator Taylor Kinney, que faz o Tenente Severus, que é do Esquadrão, ele namorou a Lady Gaga por quase 5 anos e ainda participou do clipe dela. Esse cara, rapaz, ele se mudou pra Chicago, tá morando em Chicago, cara, por conta de Chicago Fire, do trabalho dele de Chicago Fire. Ainda tem o ator que faz o capitão deles lá, que manda muito bem, é o Raymond Walker. Ele trabalhou no Oz, cara, era aquele, dava até medo dele, fazia aquele chefe dos muçulmanos lá na penitenciária, bicho. E esse é o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido. Muito digno, né? A gente homenagear esses heróis da vida real, né? Com certeza. Se vocês gostaram, façam um comentário de vocês, se inscrevam no canal, acione o sininho para não ficar por fora das novidades. Isso é importante, deixa eu falar. Muitos de vocês aí, estão assistindo os nossos vídeos e não estão se inscrevendo no canal. Isso é muito importante pra gente, que a gente precisa ganhar relevância aqui dentro da plataforma do YouTube. É verdade. Então, por favor, se inscrevam, tá? Compartilhem. E se puder, deixe um comentário aqui se vocês têm sugestões também para outros assuntos e para esse assunto. Vocês têm alguma sugestão de filme ou seriado também baseado em bombeiro? Isso tá bom? No mais, ficamos por aqui. Beijo, até a próxima! Valeu!